Shalom, shalom a todos. É com muita alegria que nesse segundo dia de Rosh Hashanah, essa festividade tão maravilhosa, nós queremos compartilhar uma pequena reflexão da porção da Torá que é estudada, que se encontra no livro de Bereshit, capítulo 22, Gênesis capítulo 22, que relata a história do sacrifício de Abraão, juntamente com seu filho Isaac. É interessante que a Parashá ela se inicia dizendo: depois de todas essas coisas, o Eterno testou a Abraão. Ele disse: Abraão, e ele respondeu: aqui estou. E ele disse: pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaac, e vá à terra de Moriá. Então, essa porção que vem, vaieira, que significa apareceu, ela tem um significado muito importante para mim, porque através dessa chamada de Abraão, que eu me senti também chamado pelo Eterno a todos esses anos estar ensinando a Torá para muitas pessoas. E também foi aqui que almejou muito forte também o nome do Instituto Moriá, porque Moriá, uma das simbologias, ou significados de Moriá é lugar aonde se vê o Eterno. Então nós vemos aqui que quando inicia essa porção do capítulo 22, o Eterno ele vai dar um comando para Abraão, para que ele pegasse o seu filho, o seu único filho, e fosse até a terra de Moriá. Lembrando aqui que Abraão, neste momento, ele já está muito mais conectado com Hashem, porque ele passa por testes, e nesses testes ele sempre é aprovado por Hashem. E vendo esse momento na vida de Abraão, ele é o êxtase do teste que o Eterno vai colocar diante de Abraão. Porque ele vai ter que, já com a sua experiência com o Eterno, ele vai iniciar essa viagem. É uma viagem que duraria 3 dias, e ele pega 2 de seus servos, pega um jumento, pega seu filho Isaac e vai bem cedo, ele acorda bem cedo e vai em direção a Moriá, a terra de Moriá. É interessante que quando nós vemos aqui, muitas pessoas podem até estranhar o que eu vou dizer aqui, mas Abraão ele já estava tão já conectado com o Eterno, que quando, desde o primeiro teste que eu citei do outro vídeo, citando o capítulo 12 de Gênesis, quando ele recebe a sua chamada, nós vamos ver que já no primeiro teste, Abraão ele não vai ter dúvida, como eu expliquei. Abraão simplesmente ele vai obedecer às palavras do Eterno. E aqui também da mesma forma, quando o Eterno pede para ele ir à terra de Moriá, Abraão não vai questionar o Eterno. Abraão simplesmente ele vai se preparar, porque todos nós temos que se preparar para grandes testes que vamos passar durante a nossa vida. Às vezes eu vou passar num teste em uma área da minha vida, você que está assistindo esse vídeo também possa passar um teste parecido com o meu ou diferente do meu. Mas o primeiro ponto aqui para a gente refletir é que nós temos que estar preparados a estar aptos a, quando passar por um teste que a Hashem coloca diante de nós estejamos preparados. Sempre vem Ganzu Letová, tudo contribui para o bem.
E essa passagem ela vai contribuir para o bem, muito mais para Isaac, porque Abraão já estava na sua experiência de vida com Hashem, saber que tudo que acontecia era para o bem, porque Abraão já estava apto a sempre estar obedecendo a Hashem. Então, quando nós estamos preparados para receber os desafios da vida que vem nas nossas vidas, com a permissão de Hashem, nós vamos entender que tantas coisas boas, decretos bons ou decretos ruins que possam estar acontecendo, vai ser para o bem, vai ser para aperfeiçoar a nossa emuná diante de Hashem. E aqui eu vejo que Abraão ele já estava, e eu vou ler aqui para que você venha entender essa reflexão, o porquê que eu falo que Abraão já estava sempre preparado a aceitar um desafio que Hashem colocasse diante da presença e na vida de Abraão. Então, quando ele pega o seu filho, os seus servos, e vai e chega até o lugar, né? E aí diz assim o texto: e Abraão levantou-se bem cedo, selou o seu jumento e levou 2 dos seus jovens com ele, além de Isaque, seu filho. Ele cortou a madeira para a oferta queimada, partiu e foi em direção ao lugar que Hashem tinha dito, ou seja, Moriá. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar à distância. Abraão disse aos seus servidores, olha só o que ele vai dizer: permaneçam aqui com o jumento. Olha só, eu e o menino, que não é menino, porque tem traduções que está menino, mas nós sabemos que muitos sábios dizem que Isaac ele tinha a idade mais ou menos ali de 25 anos para cima. Já era quase já era um homem já, né? Então é importante que nós entendamos que esse menino aqui não é o correto, mas sim rapaz ou jovem. Então ele não era uma criança como é ensinado por aí, que ele tinha 3 anos de idade, né? 5 anos de idade. Então nós vamos ver que ele vai dizer assim para os servos: eu e o rapaz iremos até lá, ou seja, até o lugar destinado que Hashem tinha ordenado ele, na terra de Moriá, no monte. Aí Abraão vai dizer: adoraremos e voltaremos até vocês. Quando nós vemos isso, Abraão dizendo para os seus servidores que ele e seu filho Isaque iria até lá adorar Hashem e que eles iriam voltar. Abraão ele já tinha convicção do que estava acontecendo. E porém, Isaque ele não tinha ainda essa vivência com Hashem. É importante a gente entender que Isaque seria o próximo da linhagem. Abraão já estava com a sua vida espiritual formada, com a sua convicção formada. Ele já tinha intimidade com Hashem, e já tinha experiências sobrenaturais com Hashem, de tudo aquilo que ele tinha passado e as bênçãos e as promessas que Hashem já estava cumprindo na vida dele. Porém, os dias de Abraão já estavam chegando e Isaque, por ser o próximo da linhagem, ele tinha também que ter as suas experiências diretas com Hashem. Tinha que ter essa experiência do que é um teste de Hashem, uma experiência sobrenatural. Então nós vamos ver que Abraão aqui, ele falou com muita convicção que ele e o seu filho iria adorar Hashem, e depois ele diz claramente no plural: voltaremos até vocês. Aí diz o texto: e Abraão pegou a madeira para a oferta queimada e colocou sobre o seu filho Isaque. E então ele tomou à mão o fogo e a faca, e os dois prosseguiam juntos. É muito interessante isso, porque essa conexão entre os dois de irem juntos
ao determinado teste de Hashem. Aí, olha só que interessante. Isaac vai dizer a Abraão, a seu pai: meu pai. Ele respondeu: aqui estou, meu filho. E ele disse: vejo o fogo, a madeira, mas aonde está o cordeiro para a oferta queimada? Aí Abraão vai dizer, respondendo: o Eterno proverá para si, né, no caso, para Isaac, para si o cordeiro, para a oferta queimada, meu filho. E os dois seguiam juntos. Então, de novo, essa palavra que os dois seguiam unidos por um propósito. Então, nós temos que ter em mente que tudo que possa estar ocorrendo há um propósito. E quando você trilha uma caminhada como foi essa de 3 dias, que Abraão ele sai, mas sai na convicção que Hashem estava no controle de tudo. Era mais um teste que ele sabia que Hashem estava com ele. Abraão não tinha dúvida disso. Agora, o sentido mais assim interessante para que nós viemos refletir é que tudo isso verdadeiramente não foi só um teste para Abraão, mas sim também um teste para que Isaac vê-se a grandeza de Hashem e o livramento de Hashem e também ali a providência de Hashem. Então, quando nós vamos olhar para essa história do sacrifício de Isaac, nós ficamos maravilhados em ver que Hashem ele tem esse poder de trazer a providência. E é interessante que aparece um anjo aqui que no entanto, ele também, o anjo, ele não está entendendo o que está acontecendo. Isaac, ele é uma das maiores provas para aqueles que pregam aí que Isaac era uma criança, que é um erro isso. Isaac ele já tinha na média de 25 anos de idade, que uma criança não sabe o que é um sacrifício. Ele não vai saber, uma criança de 5 anos não vai saber para que serve a madeira, para que serve tudo aquilo que estava acontecendo. Então é incabível ensinar isso. Então Isaac ele tinha sim já conhecimento do que era um sacrifício, tanto que ele vai questionar, né, que estava tudo preparado para o sacrifício, mas cadê o animal para o sacrifício, né? Então ele tinha consciência do que estava acontecendo. Só que de maneira alguma também Isaac ele questionou, porque ele sabia, confiava nas experiências que o seu pai Abraão tinha tido já com Hashem. Então é interessante que o anjo ele vai chegar e vai dizer: no entanto, o anjo de Adonai chamou desde o céu: Abraão, Abraão. E ele respondeu: que estou. O anjo disse: não estenda a sua mão sobre o rapaz. Olha só, não faça nada, pois agora, ao que o anjo vai dizer, pois agora eu sei que você é um homem que teme a Hashem. Olha só, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Então é interessantíssimo essa questão também, que o anjo ele também não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas Abraão ele tinha convicção que era um teste de Hashem. E é interessante que depois disso Abraão ergueu os seus olhos, viu ali atrás, olha só, um carneiro preso pelos chifres. Por isso que é uma tradição, né, entre o nosso povo, a questão do shofar, né, principalmente o do carneiro. Ele estava preso, né? E aí diz assim: Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu para a oferta queimada em lugar do seu filho. Aí o anjo de Adonai chamou Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: jurei por mim mesmo, diz Adonai, que pelo fato de você ter feito isso, pois não me negou o seu filho, seu único filho,
e com toda certeza eu o abençoarei e também multiplicarei os seus descendentes como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia. Olha só. Os seus descendentes possuirão as cidades de seus inimigos, e por meio dos seus descendentes, olha só, todas as nações da terra serão abençoadas, pois você, olha, obedeceu a minha ordem. É maravilhoso. Assim, Abraão voltou até os seus servidores, e eles se levantaram e partiram juntos. Então, aqui nesse versículo aqui, nesse passuque, quando fala ali que Abraão voltou até os seus servidores, testifica com o que eu estava dizendo, que Abraão vai dizer, eu, né, e o rapaz, iremos até lá, adoraremos e voltaremos até vocês. Então Abraão, ele sabia que ele estava indo, mas que voltaria com o seu filho. É interessantíssimo essa porção da Paraxá, porque o nome dela, né, Vaiera, e apareceu, é algo maravilhoso que nós podemos pegar como uma esperança, que nesse novo ciclo que Hashem coloca diante de nós, que as coisas maravilhosas que tem Hashem preparado para nós vai aparecer sobre as nossas vidas de forma natural. Desde que, como Abraão, Avino, ele obedecia todas as vezes que Hashem colocava tanto a bênção ou um teste que parecia até muitas vezes aos olhos de outras pessoas como uma maldição, mas era apenas um teste. E Hashem confiava em Abraão, sabia quem era Abraão, desde um momento que Abraão ele obedece essa chamada de Hashem, porque Hashem vivia no meio da sua parentela, que era uma parentela que fabricava Avodazará. Seu pai, Tera, ele criava, fabricava imagens de outros deuses, e com isso Abraão conta a história que Abraão ele recebe a ordem do seu pai para cuidar da fábrica de ídolos. E seu pai, Tera, ele vai viajar e coloca Abraão para tomar conta. E a história diz que quando seu pai sai em viagem, em um ato de fúria, de repúdia, de revolta, de não aceitar aqueles deuses feitos por mãos humanas, Abraão pega uma marreta e começa a quebrar, a despedaçar toda a Avodazará que ali existia. E no momento que ele fica lúcido, ele vê o que estava fazendo, e ele fala, e agora, quando meu pai chegar, o que vai acontecer? Porém, ainda tinha sobrado uma grande estátua ali do Deus que o seu pai mais adorava. Então, o momento ali de reflexão daquilo que ele tinha feito, também dá uma estratégia muito grande, que ele coloca aquela marreta na mão ali, do lado ali daquela grande estátua, e quando o seu pai chega, vê aquela cena dos deuses todos despedaçados, quebrados, e seu pai pergunta, o que aconteceu aqui? E aí Abraão ele fala, né? Essa grande estátua aí que está com a marreta ficou em fúria e ciúmes dos outros deuses e se levantou e pegou a marreta e destruiu os outros deuses. Aí o seu pai, indignado com aquela história, diz, mas como assim? Isso é feito de barro, não tem como se levantar e pegar uma marreta e sair quebrando os outros deuses? Aí Abraão fala, pois bem, meu pai, se o senhor tem essa convicção, por que o senhor aceita e adora essa imagem que não pode te fazer nada? Porque não se levanta, tem olhos, mas não vê, como diz, tem ouvidos, mas não escuta.
e ali nós sabemos que no final da vida seu pai também ele faz techuvá, se arrepende de toda a avodá zará, e também ele através de Abraão, da fé de Abraão, nosso pai, da emuná, Tera também, através dessa techuvá, se achega a Hashem e abre o coração para a Torá. Então, quando nós obedecemos e temos convicção de que qualquer desafio da vida que venha acontecer diante de nós, nós temos que ter dentro do nosso coração, dentro do nosso entendimento, que Hashem está conosco e que tudo está no controle de Hashem. E por isso que Avraham Avinu, ele é chamado o pai na fé, pela sua imensa confiança e fé que Hashem estava com ele. Abraão, ele transmite com toda essa história que nós acabamos de ler, passa agora esse novo líder que seria o próximo da linhagem Isaac a entender quem é o Criador do universo. Com isso, Isaac ele aprende a entender que Hashem não existe nada impossível para ele, que tudo ele pode fazer. E com isso, Isaac ele vai ter um aprendizado muito grande, e a sua emuná, a sua fé é fortalecida de saber o quão grande é Hashem e a sua providência. É interessante e maravilhoso, porque o Senhor ele nos dá essa oportunidade de provarmos coisas doces e as coisas amargas também. É por isso que também a Torá nos ensina que Hashem coloca diante de nós a bênção e a maldição, mas através da obediência e a emuná, nós conseguimos abençoar até mesmo uma situação que parece até uma maldição, porque nós, através da nossa fé, pegamos essa situação adversa que pode ser tida como um mau decreto, e nós temos o poder de transformar esse mau decreto também em um decreto doce, suave e agradável, porque assim Hashem, vendo que nós estamos firmes com Ele, obedecendo Ele, obedecendo a sua Torá de todo o coração, com todo entendimento, com toda a nossa força, nós vamos trazer uma conexão forte diante de Hashem, e Hashem vai se alegrar conosco e colocará coisas grandes, coisas médias e até mesmo coisas pequenas, para que nós possamos assim honrá-lo de qualquer maneira, mesmo em um decreto ruim ou num decreto bom, mesmo vivendo coisas pequenas, médias ou grandes. A nossa fé será inabalável e sempre estará firme diante de Hashem, na bênção ou na maldição. Que o Eterno venha abençoar a sua vida, que o Eterno venha abençoar a sua casa, hoje e para sempre. Amém. Amém.